Indizível, Décio, querido, prazer revê-lo. Muito feliz de conhecer essa parte da família de Deus. Sabia que Deus, Ele, quando nos chamou para fazer parte da igreja, Ele criou uma nova sociedade. Percebeu que os nossos compromissos são entre nossas famílias? Percebeu o prazer que há quando nós colocamos a melhor roupa para vir ao culto? Essa é a sociedade nova que Deus criou. E nós fazemos parte dessa nova criação. Por isso é tão bom nós virmos à igreja. Não sei se os irmãos têm esse sentimento, mas quando nós não vamos na igreja, parece que a semana falta algo. Né? Falta algo. Não é tão bela a semana quando nós começamos na casa do Senhor. Por isso que é muito bom conhecê-los. E se passarem pela Várzea, na quinta-feira nós temos culto de oração, no sábado temos o encontro dos jovens, no domingo também culto pela manhã e à noite, às 9 e também às 18 horas. Abra sua Bíblia então no texto que nós vamos meditar nessa noite, segundo livro de Samuel, capítulo 9, todo o capítulo. Nós iremos ler esse texto e meditar nesse texto pela graça do Senhor. Nossa relação de irmandade e também de amizade surge lá no SPN. Não é que Daniel seja tão velho ou tão experiente quanto eu, mas fomos contemporâneos, já que eu tenho o que os teólogos chamam de chamado tardio. Mas foi um momento muito agradável. Depois nos encontramos em alguns momentos da vida pastoral e nós fomos afinando os nossos relacionamentos. Ele já pregou lá, tive o prazer de recebê-lo por 2 vezes lá na Igreja da Várzea e hoje eu estou aqui, estou muito feliz de estar com os irmãos. Vamos fazer a leitura do texto sagrado e logo em seguida nós iremos meditar nesse texto que é muito rico, belo e surpreendente quanto às expressões e toda a beleza que esse texto nos traz de um dos atributos do Senhor. Nós vamos aprender hoje. O editor do texto, ele sugere o título A Bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Acompanhe a leitura, irmãos. Disse Davi, e as palavras são ricas, e eu queria que você já fosse meditando nessa leitura. Disse Davi, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi, Mefibosete. Ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás para sempre a minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos,
recolherás os frutos para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete a casa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Olha o encerramento do texto, irmãos. Que palavra! E eu gostaria que você olhasse para esse texto de forma graciosa. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. O autor do texto, ele mantém essa informação, e ela é uma informação deveras importante para nós nessa noite. Feche seus olhos, queridos irmãos, vamos à presença de Deus. Amado Senhor, que alegria poder estar aqui entre os teus filhos, nessa noite tão especial. Eu ansiei, Senhor Deus, o Senhor sabe, de estar aqui com o teu filho, pastor Daniel, para conhecer, o Deus, a família da fé, para conhecer os eleitos de Deus, para conhecer o teu povo, Senhor. Muito obrigado pela alegria de, quando eu cheguei aqui, encontrar um lugar tão prazeroso, digno dos filhos do Senhor, digno de um povo escolhido que já herdou por herança as maiores riquezas que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, meu Senhor, pelo cuidado, pelo conforto, por esse lugar, Deus, em que as famílias podem trazer seus filhos, seus amigos, para viverem, ó Deus, uma experiência especial que é adorar e glorificar o teu santo nome em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor. Nós lemos a tua palavra, nós vamos meditar na tua palavra, mas, acima de tudo, Senhor, nós oramos como salmista, que pediu ao Senhor para guardar a tua palavra no coração. Assim nós também te pedimos. Ensina-nos, ó Deus, nessa noite, a guardar a tua palavra em nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra ti. Nós pedimos graça e misericórdia sobre todos nós, edificação para o teu povo nessa noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O livro dos Juízes, ele termina, e os irmãos conhecem muito bem a tragédia que é o livro de Juízes, termina com uma frase dizendo: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia segundo a vontade do seu coração. O livro de Ruth, Deus traz misericórdia para o seu povo, e ali começa então Deus montar toda a estrutura eterna para que, através daquela decisão daquele homem de levar a sua família para Moabe, depois voltar Ruth como uma mulher sem marido, sem filhos. E agora, o que é que acontece? Ali nós vamos ver o plano de Deus para um rei segundo o seu coração. Nós entramos então no livro de Samuel, e em Samuel nós vamos encontrar um homem muito especial de Deus, chamado Samuel, que vai pavimentar toda a estrutura para que houvesse um rei em Israel. O povo se inquieta, pede um rei, e o povo tem o rei que merece. Saul vai ser o rei sobre Israel. Começa bem, depois ele começa a ser desobediente, a não aguardar pelas ordens do Senhor, e Deus o rejeita. Manda que Samuel vá à casa de Jessé, e ali encontra Davi, um rei segundo o coração de Deus. O primeiro livro de Samuel termina com a morte trágica de Saul. Termina com Saul morrendo em uma batalha contra os filisteus, e agora, então, de fato e de direito, Davi vai assumir o reinado sobre Israel. O contexto desse capítulo de 2 Samuel diz que
Davi vivia os seus melhores dias. Havia paz em Israel, havia prosperidade em Israel, havia uma produção literária da parte de Davi, que o povo cantava, o povo amava Davi. Davi estava vivendo os seus melhores dias. E diferente daquele momento em que ele está em casa sem fazer nada e ver uma mulher bonita e a deseja, Davi aqui ele está em uma avaliação do seu reino e lembra da história do seu amigo Jonatas. Então Davi, ele faz uma proposta no seu coração. O texto então começa com uma proposta que vai abalar todo o seu reino. E é uma pergunta que agora eu quero a primeira lição desse texto. Essa pergunta deve nos incomodar. Quando nós pensamos nas nossas relações, quando pensamos em nossos familiares, quando pensamos naqueles que não conhecem Cristo, que estão do nosso lado. Davi faz uma pergunta, irmãos. Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele? O desejo de Davi era mostrar a bondade que Deus estava derramando sobre ele também para um descendente que fosse da casa de Saul. Às vezes nós nos limitamos, irmãos, a anunciar a bondade de Deus apenas àquelas pessoas que nos ouvem com facilidade. Mas também, às vezes, nós julgamos as pessoas e criamos logo uma barreira para que essa bondade de Deus seja anunciada a todos. A todos. Davi, ele quer partilhar da bondade de Deus com um dos filhos ou alguém da casa do seu pior inimigo, Saul. O texto então mostra esse incômodo no coração do rei. Há alguém ainda para que eu use da bondade para com ele por amor de Jonatas. Havia uma relação de amizade sincera. Jonatas, diversas vezes, se você abrir o livro de 1 Samuel, eles tinham um acordo em que todas as vezes que Saul planejava algo contra Davi, Jonatas ia à frente e dizia: Davi, aqui não, por aqui não. Em troca, Davi promete a Jonatas que não iria punir a família dele quando assumisse o reino de Samuel. E essa era uma prática. O rei que assumia, o primeiro ato dele era banir toda a família ou destruir toda a família. E assim eles acordam. E havia essa amizade entre eles. Inclusive, em nossos dias, essa amizade é confundida e especialmente detratada como algo que não se deve nem pensar ou passar por nossa mente. O texto ele continua e o narrador vai nos mostrar o caminho que ele está construindo. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram então que viesse a Davi. A notícia corre nos corredores do palácio. O rei está procurando alguém para mostrar a sua bondade. E Ziba era um dos servos mais antigos que vinha do palácio e do reinado de Saul. E Ziba estava ali. Então chamaram que viesse até o rei. E perguntou-lhe então: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, o teu servo. Davi foi um jovem adolescente criado dentro do palácio real. Ele era amigo de Jonatas. Talvez ele tenha sido repreendido por Ziba como chefe dos servos do rei. Menino, pare, não faça isso. Você está fazendo isso. Talvez a relação de Davi com Ziba tenha sido essa. E agora Ziba está diante do rei Davi e ele se prostra e Davi pergunta: és tu Ziba? E ele se apresenta dizendo: eu mesmo, teu servo, agora aqui pronto para te servir. Disse o rei então, vejam irmãos, a beleza desse texto como ele se apresenta para nós. Disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use
eu da bondade de Deus para com ele. Agora não é mais a bondade de Davi, agora é a bondade de Deus. Agora Davi vai exaltar Deus em tudo aquilo que ele tinha e no desejo que ele tinha de mostrar a bondade de Deus para um que fosse da casa de Saul, que fosse alguém parente de Jonatas. Queridos irmãos, Deus tem nos dado tantas oportunidades para mostrar a bondade dele para o pecador. Deus tem nos dado tantas oportunidades para que nós mostremos ao mundo a bondade de Deus. Irmãos, Deus tem nos dado experiências maravilhosas em tantos momentos da nossa vida, para que mostremos ao mundo o quanto Deus é bom e quantas vezes nós perdemos essas oportunidades. Quantas vezes nós queremos apenas para nós a bondade de Deus. Nós estamos muito semelhantes a Jonas, que Deus disse, vá a Nínive, mostra a minha bondade. E ele, entendendo que Deus era tão bom, que os ninivitas iriam se arrepender, ele diz, não, eu vou para Tarsis, eu não quero que eles conheçam a bondade de Deus. Às vezes nós estamos agindo como Jonatas. Nós dizemos assim, esse não tem mais jeito, não tem mais jeito, não adianta mais orar, não adianta mais pregar, não tem mais jeito. Nós devemos sempre mostrar ao mundo a bondade de Deus. Deus é bom em todo o tempo. A sua bondade, ela é maior do que os nossos caprichos, do que o nosso orgulho. Davi diz, eu quero mostrar a bondade de Deus. Que coisa maravilhosa. Então vejam o que acontece, irmãos. Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas. Que alegria deve ter entrado no coração do rei nessa hora. Ainda há um filho de Jonatas. Mas o narrador faz uma observação. Olha que coisa interessante. Ele diz, aleijado de ambos os pés. Não foi isso que Davi perguntou. Davi perguntou se havia alguém. Mas ele ressalta, ele é aleijado, ele não serve, ele não vai ser um militar, ele não vai ser um administrador, ele é um inútil. Ele não serve para nada, rei. Não era isso que Davi estava perguntando. Os defeitos, irmãos, daqueles que nos cercam, os defeitos daqueles que nós conhecemos, não é isso que Deus está interessado. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer o coração. Jesus quer a alma. Jesus quer fazer uma nova criação daqueles deformados, dos desobedientes, daqueles que acham que nós somos loucos até. Ele é aleijado. Não vale a pena investir nele. Não vale a pena mostrar a ele a bondade de Deus. Ele é aleijado. Ele não serve. O rei não está interessado nisso. O narrador então mostra qual era o desejo do coração do rei. E onde está? Onde está esse aleijado que eu quero mostrar a ele a bondade de Deus? Onde está? Onde está um eleito de Deus que eu quero mostrar a ele a minha bondade, a minha graça? Onde está aquele que você, irmão, você, irmã, vai pregar amanhã o Evangelho Salvador de Cristo pela bondade de Deus? Quem é ele? Há alguém na sua relação íntima, alguém na sua casa, alguém na sua família que ainda não conhece a bondade de Deus? Deus está dizendo nessa noite a mim e a você, eis a hora de nós mostrarmos a bondade de Deus. Onde está? É a pergunta do rei. Ziba então responde, e ele dá endereço, CPF, ele dá CEP, ele dá tudo. Ele diz, Ziba lhe respondeu, está na casa de Maqui. Vejam, o príncipe está de favor na casa de alguém. Filho de Amiel, em Lodebar, um bairro
nobre de Jerusalém. O príncipe estava vivendo de favor em uma favela, irmãos. Lodebar, naqueles dias, era um lugar para as pessoas se esconderem. Ele morava em um lugar que não tinha nenhum conforto, morava em casebres, era uma comunidade. Um príncipe morava em Lodebar. Quantos príncipes que nós precisamos anunciar a bondade de Deus que estão morando em Lodebar, que estão desconhecidos de nós. Quantas pessoas amadas de Deus estão em uma condição que Deus não quer que elas estejam, vivendo talvez no lamaçal do pecado, sem esperança, preferindo se esconder em Lodebar. Nós precisamos ir a Lodebar, anunciar a bondade de Deus. E é isso que Davi faz. Davi então monta uma caravana, e aqui eu fico construindo essa caravana, indo buscar Maqui. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Que coisa interessante. Imagine agora a caravana real saindo do palácio real, com talvez um general Abner à frente, indo até aquela localidade em busca de Mefibosete. Durante 36 anos, ele tinha aproximadamente 36 anos, ele esteve escondido. Ele não queria ser encontrado, porque ele temia pela própria vida. De repente, entra naquelas ruas apertadas de Lodebar, a caravana real, de casa em casa. Onde é a casa de Maquir? Onde mora Amiel? De rua em rua, de casa em casa, a caravana real em busca de Mefibosete. Até que encontram Mefibosete. Qual teria sido então a sensação do coração desse homem? Estou aniquilado, eu me escondi até hoje, eu estive aqui vivendo a minha vida sem mexer com ninguém, sem incomodar ninguém. Agora o rei Davi me encontrou, estou perdido, não há mais esperança para mim. Ele é trazido à presença do rei, e a partir daqui, irmãos, é só graça e bondade de Deus sobre a vida desse homem. É somente graça do Senhor. Alguém essa semana, em um curso de discipulado, fez uma pergunta: pastor, no Antigo Testamento, como é que as pessoas eram salvas? Por graça. Não há uma outra condição de salvamento para o pecador. Desde o Antigo Testamento é graça, 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 graça de Deus. A graça chegou a Lodebar, a graça chegou à casa onde estava Mefibosete. A graça o alcançou, aquele que não tinha esperança. Vamos ao texto, irmãos. Construa tudo isso na sua mente e no seu coração. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Agora, a esperança que havia no rei, a desesperança que havia em Mefibosete, a riqueza e a pobreza frente a frente. O escritor não fala, mas possivelmente ele tinha vindo com uma roupa muito surrada. Ele vivia em um local pobre, estava diante de toda a riqueza do rei Davi. Estava diante do homem mais poderoso daqueles dias, o homem mais próspero daqueles dias.
o desesperançado diante daquele que poderia mudar o destino da sua vida. Então lhe disse Davi, as palavras de Davi são maravilhosas: não temas, porque usarei de bondade para contigo. Sabe, irmãos, quando esse texto, ele alimentou o meu coração, meditando nesse texto, eu fiquei pensando a como nós podemos ser sido tão abençoados e ainda somos tão abençoados pelo Senhor e não temos a capacidade de fazer o mundo conhecer essa bondade, e não o temor, mas essa bondade de Deus para com a vida do pecador. Não temas, foi a palavra de Cristo aos seus discípulos quando eles estavam aterrorizados dentro daquela casa escura, fechada, perguntando talvez um ao outro, quem vai ser o próximo e será crucificado? Jesus aparece entre eles, eles se assustam, o Senhor diz, não temas. Davi está dizendo agora a Mefibosete, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo. Eu usarei de bondade para contigo. Por amor de Jonatas, teu pai, eu te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Ele chegou cheio de terrores no coração. Ele agora era um homem rico. Ele era um homem rico. Veio a receber todas as posses de Saul. Ele iria receber. Mas não apenas isso. Ele ia ser tratado como filho do rei. Eu e você, irmãos, viemos de Lodebar e hoje nós somos tratados como filho de Deus. Quanta bondade de Deus para conosco. Tanta bondade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós somos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Você vai estar comigo na minha mesa. Então se inclinou Mefibosete e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? E essa expressão cão morto naqueles dias era muito semelhante ao que nós dizemos hoje com alguém que não serve para nada. Fulano não serve para nada, fulana não serve para nada, não sabe fazer nada, não soma em nada. A própria relação que Ziba falou, ele é aleijado de 2 pés. Agora o próprio Mefibosete diz, como o Senhor olha para mim, eu que sou como um cão morto, eu não vou servir de nada para o Senhor. Mas é assim que Deus quer mesmo, que nós, humilhados diante dele, sem orgulho no coração, desarmado de qualquer que seja a pretensão de ser melhor do que nós somos, Deus vai mudar a nossa vida. Deus vai fazer de nós servos competentes e prontos para fazer a obra do Senhor. Um cão morto não serve de nada. Chamou então Davi a Ziba. A história agora de Mefibosete está sendo transformada. Servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho do teu Senhor. Tudo. Faça uma relação dos bens. Faça uma geografia e um plano de tudo que era de Saul, pois agora é de Mefibosete, aquele que morava em Lodebar. Ele diz, mas trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, recolherás frutos para que a casa do teu servo tenha pão que coma, porém Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa,
tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Não apenas a terra, não apenas as posses, mas também uma força de trabalho que era da casa de Saul. Tudo agora é de Mefibosete. Mas o narrador ressalta aquilo que o rei diz: ele comerá pão sempre à minha mesa. Coisa interessante, irmãos. Quando nós fomos alvo da bondade e da graça de Deus, e esse Deus mandou seu filho para que ele morresse na cruz, e na noite que ele foi traído, ele mandou preparar uma mesa para os seus discípulos. Quando eu me deparo com esse texto, na minha mente tem uma construção de algo que eu gostaria que vocês construíssem comigo nessa hora. A mesa do rei Davi está posta. Na cabeça, Davi, seus filhos de um lado e do outro, talvez o alimento servido, mas ninguém pode comer. Ninguém pode se alimentar. O convidado ainda não chegou. Em certo momento, a grande porta da sala de refeições do rei se abre e entra um homem coxo, talvez carregado por alguém. Entra Mefibosete, o convidado especial do rei, senta à mesa para comer com os filhos do rei. É a mesma coisa comigo e com você. Na mesa do nosso Senhor Jesus Cristo, haverá uma cadeira sempre vazia para alguém que nós iremos mostrar a bondade de Deus. A mesa está posta, o Senhor Jesus está na mesa, os discípulos, os profetas, aqueles que já estão com o Pai, a porta se abre, entra o pastor Daniel para sentar à mesa com Cristo, para fazer parte da grande ceia. É anunciada a chegada de mais um convidado especial. Chega a sua esposa para sentar à mesa. Cada um de nós temos um lugar reservado nessa mesa do Senhor, mas há ainda uma cadeira vazia, a quem nós iremos mostrar a bondade de Deus. Falta ainda um filho do Senhor para se alimentar nessa mesa. O texto tem outros desdobramentos maravilhosos, irmão. Olha o texto. Disse então Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda, seu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa do rei com um dos filhos do rei. Mas é interessante que há aqui um detalhe muito especial. Olha o que o texto seguinte diz: tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam na casa de Ziba era servo de Mefibosete. A bênção não foi apenas para Mefibosete, foi também para seu filho. Os filhos são herança do Senhor, e os filhos também são alvo da bondade de Deus. Os nossos filhos são alvo contínuos da bondade do nosso Deus. A bondade de Davi para um herdeiro de Saul, alguém relacionado a Jonatas, também se estendeu até o filho. Que Deus maravilhoso, que ama a nossa família, que ama a nossa descendência, que tem coisas especiais para os nossos filhos. Essa semana eu recebi uma moça lá no meu gabinete. Ela veio de outra igreja e disse assim: pastor, eu estou aqui para apresentar o meu filho para a igreja. Apresentar o seu filho? Ok. A igreja já conhece sua filha, já conhece, ela já transita aí, já brinca entre... Todos já conhecem sua filha.
Apresentar a Deus, Deus já conhece. Abriu o Salmo 139 e disse, olha, desde o ventre Deus já conhecia seu filho. O que nós fazemos aqui é inserir ela na aliança, nós batizamos a sua filha. Porque a apresentação do Antigo Testamento era apenas para o herdeiro de todas as coisas do Pai. Apenas para o primeiro filho. Os demais não. Nós não apresentamos crianças, nós trazemos as nossas crianças para a aliança que vai transmitir toda a bondade de Deus para os nossos filhos. O filho de Mefibosete foi ricamente abençoado pela bondade de Deus. Agora o texto continua e ele encerra, irmãos, com essa mesma frase. Morava Mefibosete lá em Jerusalém, porquanto comia sempre na mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Por que o narrador continua dizendo ele era coxo de ambos os pés? Porque quando nos apresentamos diante de Deus, Ele quer que nós cheguemos coxo. Ele quer que nós cheguemos maltrapilhos. Ele quer que nós nos apresentemos diante dele do jeito que nós somos. Ele vai transformar a nossa vida de um simples morador de Lodebar em um príncipe que vai comer na mesa do rei todos os dias. Aquela história de dizer, não vou melhorar, eu vou primeiro ajeitar minhas coisas, eu vou deixar de fazer isso, depois eu vou ser crente. Ele continuou cocheando, ele continuou precisando de ajuda, mas ele continuou sendo parte da mesa do rei todos os dias, mesmo cocheando. Não vai ser o pecado que tenazmente nos persegue diariamente, que vai nos tirar da mesa do rei. Nós vamos chegar lá cocheando. Não vai ser o nosso orgulho que vai deixar que nós não vejamos a bondade de Deus. Nós iremos chegar cocheando, mas nós vamos chegar. O Senhor quer que nós cheguemos de forma especial na presença dEle. Mas se for para chegar cocheando, nós iremos chegar. Se for para chegar precisando de ajuda, nós iremos chegar. Mas lembre-se, há uma pergunta que eu gostaria que ficasse no coração de vocês. Há alguém que você conhece e que precisa conhecer da bondade de Deus? Faça isso urgentemente. Há príncipes morando em Lodebar e que Deus quer mandar a sua caravana lá para buscar, para que ele sente à mesa do rei, assim como eu e você já estamos sentados. Quebre qualquer dificuldade que há. Quem sabe alguém na sua família que você não gosta? Quem sabe alguém do seu trabalho que você rejeita? Não faça isso. Você não foi chamado nem eu para isso, para guardar rancor de ninguém, para refazer barreiras que Cristo veio e destruiu. Há ainda alguém que nós precisamos mostrar a bondade de Deus. E são muitos os eleitos que estão por aí precisando ouvir dessa bondade. Mefibosete se escondeu durante muitos anos. Aleijado, fruto de um acidente, quando fugia da presença dos filisteus, depois de ver o seu pai e seu avô sendo morto. Aquele príncipe, ele teve toda a sua sorte restaurada. Ele viveu o resto da sua vida gozando dos benefícios do rei Davi. Quem nós queremos encontrar nos céus, que nós ainda não anunciamos a bondade de Deus? Eis aí o convite nessa noite. Não se cale. Anuncie a bondade de Deus a todos que estão carecendo ouvir dessa bondade.
Que Deus use cada um de nós para anunciar essa verdade e para anunciar essa bondade. Em nome de Jesus. Amém.